Nesse terceiro programa do podcast aí, seguindo esse padrão que a gente tem feito, temos a nossa presença aqui de um amigo, Adelson Vasconcelos, né, policial penal, que vai nos contar um pouco da sua experiência nesse setor, porque isso tem muito a ver com o direito. Eu milito na área de direito criminal e a gente vê que o dia a dia desse profissional é bem sacrificante, bem complicado. Nós temos nos nossos presídios verdadeiros barris de pólvora. Eu que costumo frequentar porque eu tenho que estar com os clientes, tenho que, por vezes, conversar, verificar as defesas e verificar as situações, porque todos temos direito à defesa, né? Nesse pedido da Constituição. Então entendemos e a gente vê nesse dia a dia como esses profissionais têm uma vida tensa, como esses profissionais têm um dia a dia sempre em cima do fio da navalha. A gente nunca, eu particularmente quando entro num presídio, eu sempre ando muito preocupado porque a gente sabe que entra, às vezes não sabe se vai sair, porque numa eventual rebelião, a primeira coisa que ele vai fazer é: esse doutor, o senhor me desculpa, não vai poder sair. Não é pessoal. E não é pessoal. Mas isso faz parte do dia a dia, nós sabemos como é e a gente sabe lidar com isso. E é importante que nós abordemos até outras situações, como por exemplo a questão da saidinha. Como é que pensam esses policiais penais sobre a questão da saidinha em si, ou do dia a dia, do direito do preso, se o preso ele tem nele imbuído a consciência, a conscientização de que ele tem que se ressocializar para voltar a estar no meio da sociedade. Então isso seria muito importante. Então nós temos uma grata satisfação de receber o Adelson e seria interessante você dar um pouco dessa sua experiência aí para a gente, de beber dessa experiência aí para entender. Em primeiro lugar, boa noite a todos, né? E assim, doutor, é um assunto bem interessante, né? Essa questão da saidinha. É o que se fala muito, né? Tendo em vista alguns casos que saem na mídia. E assim, a questão da saidinha é um assunto bem delicado, né? Porque trata-se de duas visões. A visão da população, né? Das pessoas, digamos assim, pessoas que não têm um conhecimento jurídico da coisa, né? Técnico. E a visão dos profissionais, dos operadores do direito, das pessoas que realmente, os estudiosos no assunto. A gente sabe que a população em si, ela tem muito aquela questão da punição. Não queremos que o preso ele cumpra na íntegra, que pague pelo que fez, tal. Eu sou contra, veementemente, a saidinha. Mas assim, é importante frisar, né, que não são todos os presos que têm direito a saidinha, né? O preso, ele, quando entra no sistema prisional, quando ele tem bom comportamento, quando ele cumpre as regras, né, ele vai progredindo de regime. Exatamente. E assim, a finalidade da polícia penal, bem como da execução penal, não é só punir, é também ressocializar o preso. Importante. Porque no ordenamento jurídico brasileiro, a gente sabe que não tem prisão perpétua. E o preso logo ele vai voltar ao convívio da sociedade. Então o preso que ele tem direito à saidinha são os presos que eles estão no regime semiaberto. E logo eles vão para o regime aberto. Eles vão voltar ao convívio da sociedade. Então o que acontece? A polícia em si, a execução penal, a questão da saidinha, ela vai liberando o preso, no caso assim, vai fazendo com que o preso ele tenha um contato, preparando o preso a voltar ao convívio da sociedade. Exatamente. E naquele momento ali é interessante também frisar, isso é muito importante, são dados, especialistas dizem que a cada 100 presos que vão, né, que tem esse benefício da saidinha, a cada 100 presos, 5 eles voltam a delinquir, eles voltam às vezes não voltam ao sistema ou praticam. Então 95% ficam de boa. De boa, voltam, porque esses 95% eles realmente querem a ressocialização, eles querem realmente uma nova chance. Uma nova chance.
Então, assim, alguns especialistas, e eu acho interessante também, dizem que não é interessante 95% serem punidos por conta de 5%. Perfeito. Então, assim, é uma situação delicada, mas que se você analisar a luz do direito, você percebe que a saidinha ela é importante para a restauração do preço. Deixa eu só. Até você está dando um dado muito importante, muito interessante que você está falando, porque é uma visão completamente diferente do que é vendido ao nosso público em geral. É isso que eu queria falar, a importância do nosso programa, porque eu vi as duas, como o próprio direito diz, os dois lados. Os dois O que a lados. grande imprensa, o que a grande mídia apresenta é o cara que realmente teve direito, foi lá, cometeu, ou estuprou, ou matou, ou roubou. Lamentavelmente ocorre, mas no percentual, Bem menor. não vou dizer insignificante, porque todo crime é significativo Agora, para a vítima. E nós não estamos passando aqui a mão, mas é um número, para mim, toda unanimidade é burra. É um adágio, não fui eu que afirmo isso, né? Mas é óbvio, então, ficar claro e evidente, pelo menos para mim, a importância de ter medidas agora. Uma das coisas que me incomoda muito, eu queria ver pela experiência do convívio, é quando a gente fala de ressocialização. Qual é o ponto de vista do policial Adelson Vasconcelos com relação, por exemplo, ao trabalho carcerário? O cara desenvolver realmente um ofício e o Estado passar assim, sabe por quê, Adelson? Veja, nós estamos aqui utilizando uma mesa. Qual a dificuldade de implantar uma marcenaria e o próprio Estado, Jorge, o próprio município, as próprias empresas adquirirem esses produtos focados em marcenaria, né, num ambiente desse, porque seria uma forma até de gerar. E não, aí eu sou contra, a gente está pagando. Hoje você tem uma gama absurda de pessoas desempregadas e existe, por exemplo, o salário, como é, detenção, né? O auxílio reclusão. O auxílio reclusão. Tem gente que prefere estar preso porque a mulher está recebendo e os meninos estão comendo, porque não tem emprego. Eu acho que falta um pouco disso, porque daria de repente mais possibilidades para a população que está recebendo esses outros instrumentos, esses outros auxílios para realmente as famílias mais vulneráveis, né? E o cara, ele não está recebendo de graça, ele está dando uma contrapartida social, se profissionalizando e trabalhando. Você acha que isso é fácil de aplicar pela tua experiência como policial ou não? Olha, a gente sabe que tudo é uma questão de querência, né? Você querer fazer. Tudo é possível, e a questão do trabalho, ele além de dignificar a pessoa, porque o preso... Ocupa a mente, né? Também. Porque o preso, quem tem experiência no sistema prisional, você vê que eles vivem muito ociosos. O trabalho, além de também contribuir na ressocialização do preso, vai trazer para ele a questão vai tirar ele da ociosidade, né? Vai profissionalizá-lo e preparar ele para quando ele sair, se integrar no mercado de trabalho. A questão da mão de obra carcerária, né, é muito importante, porque você vê, o preso está lá, ele pode produzir. Exato. Né? Ele pode trabalhar na produção de construções. A gente vive numa época em que o mundo imobiliário, né, está crescendo muito, cada dia cresce mais. Então pode aí integrar o preso, a mão de obra carcerária na fabricação de tijolos, eu sei, de materiais para a construção, né, a questão da marcenaria, entre outras coisas. Né? Não só na questão do artesanato, porque a gente tem que ver a questão de região. Porque tem região que o artesanato é forte, a área de turismo e tal. Claro. Mas tem uma gama de coisas que podem ser implantadas no sistema prisional para que o preso possa se ocupar. Eu perguntei isso, Jorge, na realidade, e Adelson, porque é o seguinte, um dos erros que eu acho do sistema penitenciário brasileiro, nos filmes que você assiste, lógico, né, Hollywood fazendo e tal, mas por exemplo, você vê vários presos fazendo estrada, vários presos trabalhando em outro ambiente. Eu acho que o erro é você ter o presídio e querer fazer ali dentro a oficina, porque ele não foi, o conceito do presídio, não havia espaço para aquela oficina. Mas de repente monta um complexo profissionalizante fora, até para que o preso vá. Agora, eu estou falando
enquanto empreendedor, enquanto sociedade, né? Mas eu não sei a periculosidade que se existe. Ou qual é o teu ponto de vista enquanto policial? Esse translado, mas do cara sair todo dia, por exemplo, como fosse um cara fosse um operário, literalmente, ele passaria a ser um operário, entendeu, João? Você fazer um galpão, a barra fora. É uma visão e não muito dentro. romântica. É uma visão muito Não, é isso que eu quero saber, mas é impossível fazer? Olha, veja bem, impossível não é. Impossível não é. Um preso, porque assim, eu costumo dizer que existe o criminoso e o bandido. Eu quero ver essa definição. Ninguém está isento. Ninguém está isento de cometer um crime. É verdade. Logo, o criminoso é aquele que comete um crime. Mas muitas vezes ele não tem a natureza criminosa. Ele cometeu um crime. Justamente, ele cometeu o crime por, sei lá, no calor da emoção, alguma situação. Defender a honra da família. Justamente, como lá onde eu trabalho mesmo, tem um preso que inclusive ele trabalha na cozinha, era chefe de cozinha, tem restaurante, e ele lá está trabalhando como chefe de cozinha, preparando comida até para os policiais penais, e assim, e ele sempre agradece pela oportunidade. Ele foi preso porque ele pegou a mulher dele com outro homem na cama e ele perdeu a cabeça e acabou assassinando os dois. Mas ele se arrepende amargamente nisso. É um cara que, se você puxar algo atrás dele, a ficha, ele nunca cometeu um crime antes. Agora existe o bandido, é aquele que tem prazer no crime. Como eu estava falando com o doutor aqui, antes de começar esse podcast, a questão de muitos presos que não querem ser ressocializados. Eles dizem assim, abertamente, eu nasci do crime. Eu nasci do crime. Então esse é o bandido. Então assim, tem que ser feito uma triagem, digamos assim, uma análise, e isso não é feito do dia para a noite. Isso é uma coisa que é só o dia a dia. Você vai ali separando o jogo do meio do trigo, a questão da progressão de regime. Aqui também tem ligação com a saidinha. Sim. O preso que ele tem direito à saidinha não é qualquer preso. É aquele preso que você vê, é um preso que ele cumpriu as regras, ele está pagando a pena dele, ele está ali tentando se ressocializar. E isso é observado pelos policiais penais. Isso é observado. Então, agora, acontece quando ele sai, nesse caso, quando até a questão de trabalhar, ninguém está isento. De repente você consegue, através dele, liberar para eles fazerem o trabalho, como você diz, extra-muro, e de repente se você liberar 100, 2, volta a delinquir. É algo que foge meio que do controle da situação, né? Mas é uma coisa a ser pensada, analisada, e é possível sim ser trabalhado nisso. Agora o risco é eminente, né? É eminente. O risco em qualquer lugar pode acontecer. O risco, o fato de eles estarem parados, aglomerados no lugar ali, cabeça ociosa, sem atividade, sem remuneração e tal, pode acontecer as rebeliões como tem acontecido. Isso. Todo e a qualquer momento. Então, o risco vai haver sempre, porque estamos falando de uma coisa que foge da normalidade. Isso. Como você falou, claro, todos nós podemos cometer um crime, né? Faz parte da condição de ser humano, né? O melhor é que não, mas podemos acontecer. Jorge, o que você ia falar aí? Não, essa visão que a gente sempre, quando coloca aqui no podcast, é baseado na nossa experiência do dia a dia do que ocorre. É lógico que para chegar a essa visão... Já percebi que você não tem esse romantismo. Hollywoodiana que você quer. Não, até tem. Nós precisaríamos, de uma certa forma, mover muitas coisas e muitas situações enraizadas no nosso sistema penal e no nosso sistema judiciário. A começar pela formação de um bom advogado, de um juiz de carreira, de profissionais comprometidos com a justiça. Isso é hoje um problema muito sério no judiciário, tá certo? Então, o que você está falando, a colocação do dia a dia que a Delson tem lá como policial, me chama a atenção no sentido de que, volto a dizer, eles estão dentro de um barril de pólvora. Por quê? Hoje as condições que eles têm de trabalho, eles convivem com facções, eles convivem com situações que são o fio da navalha.
Então, como eu já como eu já tive presídios aqui, e que na realidade E o que acontece? Os policiais penais, eles não vão vir lá no pavilhão, que é justamente para se preservarem e também, de uma certa forma, ter a tranquilidade de trabalho, porque lá você tem o chefe do pavilhão, tem o cara da chave, tem o outro que manda na droga que está sendo vendida, o outro que está alugando a cela. Nós sabemos que funciona assim, que é justamente esse bandido que foi muito bem colocado. Isso aí, quando você vai para uma pessoa que está defendendo a honra, uma pessoa que está em legítima defesa, pode ser colocado como bandido. Ele é criminoso porque cometeu crime, sim, mas ele não é bandido. Isso daí é óbvio, né? Mas o que nós estamos conversando, eu acho que a carência principal é a base da educação e da formação de um bom profissional que possa entender isso e tentar ajudar a sociedade. Tá? Conforme eu falei, a partir do momento que você precisa ter leis extravagantes e leis excepcionais para defender minorias, o país está carente de quê? Ele está carente de uma educação primária. Eu costumo dizer, eu vou até repetir aqui, a minha Lei Maria da Penha só tem um artigo, que minha mãe e meu pai me ensinaram: não se bate numa mulher nem com uma flor. Então eu tenho isso comigo, eu jamais vou levantar a mão por uma mulher. Tá certo? Eu vou respeitar o idoso pela idade que ele tem. Tá certo? Para mim nunca foi difícil eu saber ou entender. Porque quando criança a gente respeita os mais velhos. Exatamente, com as pessoas que são chamadas minorias. Por quê? Porque a gente não se deixa contaminar por essa falácia que muitas vezes colocam de manipulação do inconsciente coletivo. Muito bom te receber aqui. A gente vê uma outra realidade que está muito distante do dia a dia das pessoas. As pessoas têm medo hoje de um presídio porque o que se mostra do presídio é o pior que existe. Mas eu que tenho que, às vezes, lá, eu sei que a gente vai ter uma certa segurança, porque nós temos profissionais como vocês para nos dar essa garantia. Eu posso entrar lá, independente de facções ou qualquer coisa, conversar com o meu cliente, que às vezes cometeu um crime de menor potencial, mas por circunstâncias foi condenado de uma forma injusta, e você está ali defendendo ele. Então, e essa visão é que não é mostrada. Doutor, desculpa até me interromper, mas interessante, o senhor falou uma coisa muito importante, né? Muito interessante a questão do princípio, que o senhor não precisa respeitar um idoso porque existe uma lei, a mulher porque não existe uma lei, respeito porque é um princípio, foi algo passado, ensinado pelos seus pais. É impressionante que a maioria, né, dos presos, muitos deles, né, a sua grande maioria, não sabem nem quem é o pai. Foram abandonados, não teve aquela figura do pai, da mãe presente. Isso é problema. Então, realmente, isso reflete muitas vezes, né, reflete no futuro, na decisão, no caminho que eles vão traçar. Porque quem está presente na vida dele, muitas vezes são crianças que crescem em áreas, né, de periferias, onde predomina o tráfico de drogas. Aí muitos deles, às vezes, ali tem como referência um traficante. Né? E assim é complicado. Eu já observei isso aí, muitos não sabem nem o pai e a mãe. Tu sabe o que eu falo do princípio? Você sabe a banalização da família. É a banalização do do indivíduo, né? Mas eu estou aqui dando mais abrir aqui, para não ficar um programa grande. Uma vez eu entrei, fui lá pegar uma assinatura da procuração, né? Um dos presos indicou o outro lá. Chegou e falou: até que eu não sou, que eu estou aqui como sua profissão. Eu era flanelinha, pô, vamos botar flanelinha, vamos colocar aqui na procuração. Aí esse preso que era meu cliente, muito cara, bota que ele era pedreiro. Não, o senhor trabalhava com... Não, aquele era traficante de pedra de crack. Meu Deus do céu, até disso vocês fazem piada. Mas tudo bem. Aí eu fiz, aí ele chegou assim: olha, doutor, eu sei que o senhor está se esforçando, o senhor pode até conseguir uma liberdade provisória para mim responder o processo, mas a realidade é muito dura, eu não sei fazer outra coisa. Quando eu chegar lá fora, vão chegar para mim e vão dizer: ou você
continua no crime, ou você não vai poder ficar aqui. Então você tem que todo final de semana pagar R$500 aqui para poder se manter onde você, porque eu não tenho outro lugar para ir. Eu vou ter que